pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de vídeos de apresentação dos professores do nosso curso de Física aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Jorge Kondo, eu sou subcoordenador do nosso curso e nesse episódio de hoje a gente trouxe para falar um pouco sobre ele para vocês, um dos nossos professores, que é o professor Oswaldo Ritter. Professor Oswaldo, muito obrigado por ter aceitado participar aqui da nossa série. A gente quer conhecer um pouquinho mais os nossos professores, gostaria de fazer algumas perguntas para você, sobre o seu trabalho, e principalmente sobre um assunto muito importante para a gente aqui no curso, no departamento, que é o mestrado profissional, né? Aproveitando que você é o nosso coordenador do mestrado, assim, a gente pode conversar um pouco sobre isso, tirar as dúvidas, esclarecer e explicar o que é isso. Professor Oswaldo, seja bem-vindo aqui aos nossos vídeos, muito obrigado por ter aceitado participar. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E, bom, eu queria ajudar aí a esclarecer sobre o meu trabalho e especialmente sobre o mestrado. Estou à disposição aí para a gente esclarecer um pouquinho do que a gente faz aí. Você quer que eu conte um pouquinho da minha formação? Professor Oswaldo, fica à vontade, nos diga, eu vou te perguntar, na verdade, até estava quase esquecendo, né? Quem que é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Então, eu estou na Universidade Federal de Santa Catarina desde 94. Antes eu trabalhei no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Departamento de Física Teórica. Fiquei lá em torno de 11 ou 12 anos. Eu formei no Instituto de Física da URGS, né, do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul. Fui para trabalhar no Rio de Janeiro com o professor Mário Novello, em Cosmologia e Gravitação. Depois durante um semestre, eu trabalhei na Federal Fluminense. Depois eu entrei na UFRJ. Aí eu entrei em contato com um grupo de sistemas não lineares, sistemas dinâmicos, e também esse grupo tinha pessoas como o professor Ildeu, que é o atual presidente da SBPC, que era o coordenador do grupo, e que vários membros desse grupo tinham um interesse muito acentuado em melhorar o ensino dos cursos básicos, né? Então, me lembro que às vezes fazia reunião. Os cursos básicos, os cursos de física básica que são ofertados para os cursos de ciências exatas, engenharias, física, matemática, química, etc., eles eram todos, a prova era única para todo mundo. Então, o curso básico era unificado na ocasião, né? E eu me lembro que a gente se reunia, às vezes, fim de semana, para elaborar, para discutir o curso, numa época em que não tinha tantas ajudas, né, tantos complementos, né, que agora tem se falado até com a questão da pandemia, está se falando muito em auxílios, né, complementos, que são esses processos digitais. Não havia nada disso, os livros todos eram em inglês, né, não tinha livro traduzido nem nada. E a gente iniciou lá nessa época a elaboração de alguns cadernos de física, né, com conteúdos de física. Eu tenho até hoje, isso foi na década de 70, né, já há algum tempo já, né? Mas eu tenho até hoje vários desses cadernos, que são um retrato daquela época. E vários deles, principalmente o professor Ildeu, tinham um trabalho de divulgação de ciência muito grande, né? Eles tinham lá o Ciência na Rua, enfim, tinha várias atividades de rua para divulgação de ciência, e até hoje ele faz isso, né? Então, eu tive duas influências muito fortes desse grupo. Uma, que foi a parte de pesquisa, que eu trabalhei durante esses anos todos, em sistemas não lineares, sistemas dinâmicos, alguma coisa de causa, né? Eu cheguei a iniciar um trabalho em espalhamento caótico, publicamos vários trabalhos na ocasião. Minha tese foi orientada pelo professor Ildeu, de mestrado, né? Posteriormente, por uma série de razões, eu vim para a Universidade Federal de Santa Catarina, vim transferido. Em 94, eu vim em definitivo para cá. E aqui eu acabei mudando completamente de área e fui trabalhar em mecânica estatística e fiz o doutorado com o professor Wagner Figueiredo,
trabalho em termodinâmica não linear. A gente fez uma tese bem legal, gostei muito de trabalhar com o professor Wagner. Depois trabalhei mais alguns anos em pesquisa e, finalmente, por uma série de razões também, nos últimos anos, a partir mais ou menos de 2013, se eu não estou enganado, 2012, 2013, a produção diminuiu bastante, eu parei com a pesquisa e passei a me dedicar mais ao ensino. Logo em seguida, eu participei de um projeto de extensão. Esse projeto de extensão era coordenado pelo professor Sidney Avancini, né? Em que a gente, justamente preocupado com as dificuldades dos alunos do ensino básico, das Física 1, 2, 3, 4, né? A gente iniciou esse projeto. Desse projeto resultaram uma série de pequenos vídeos e textos, né, que estão lá num site da UFSC que pouca gente usa e conhece, né? O nome desse site é www.gostandodefisica.fsc.ufsc.br. Tem lá, tem textos sobre derivadas, tem textos sobre vetores, tem vários videozinhos com resolução de problemas, usando mesa digitalizadora. Eu acho que até de Física 1, 2, 3 e 4, se eu não estou me engano. Até Física 3 eu tenho certeza, da Física 4 eu não tenho absoluta certeza. E a ideia era, inclusive, que os diversos grupos de pesquisa na UFSC viessem a colaborar, botar ali o objeto das suas pesquisas, né, divulgar e tal. Infelizmente, o projeto acabou e a gente acabou, e cada um indo fazer outras coisas, mas até hoje o site está lá. Eu sempre gostaria até de reativar isso daí. Na época éramos a professora Mariana fez parte, o professor Joaquim, eu, o professor Sidney, acho que o professor Piacentini participou, se eu não estou enganado, e a professora Maria Luísa Caselani, né? Foi um trabalho de 1, 2 anos ali que a gente fez. Depois disso, 2014, vários professores, o professor Wagner, inclusive, o professor Sidney e outros, inclusive trabalham em física dura, né? Eles, sentindo também essa problemática dos alunos que vêm uma formação muito precária, né? Os alunos de física, começaram a pensar seriamente em fundar um polo do mestrado nacional profissional em ensino de física, né? Foi aí que a gente iniciou, no segundo semestre de 2014, um mestrado profissional que hoje eu estou na coordenação, né, por enquanto. Eu sou o terceiro coordenador, o primeiro foi o professor Sidney, depois foi o professor Celso, e eu fui vice-subcoordenador dele, depois, quando ele saiu, eu entrei, ele virou meu subcoordenador, e atualmente eu estou no segundo mandato com o professor Alexandre Magno, que é o subcoordenador. Eu não sei se você quer que eu fale um pouquinho sobre o mestrado. Oswaldo, antes da gente começar a falar sobre o mestrado profissional, que eu acho que vai ser um tópico grande para a gente discutir, bem interessante, eu gostaria que você contasse um pouquinho de por que física. Lá no o jovem Oswaldo. Jovem Oswaldo. Então, na verdade, eu não entrei no curso de física, eu entrei no curso de química. Na verdade, eu entrei no curso de química influenciado por um professor. Eu estudei em colégio de padres jesuítas. Na época, os padres davam aula, né? E tinha um padre chamado Schmidt, que a gente chamava ele de Chimitão, porque ele era grandalhão, tinha um voeirão, né? Mas era um químico de mão cheia, né? Então, eu fui bastante influenciado por ele. Meu pai era engenheiro e queria que eu fizesse engenharia. Mas a ideia de ser engenheiro não me entusiasmava. Então, quando eu tive que decidir, eu acabei optando pela química, entrei na química. Quando eu estou entrando para os primeiros dias de aula, eu encontro na porta um veterano, acho que tinha entrado 1, 2 anos antes, ou 3, não lembro exatamente, que era o Valderez, lá em Porto Alegre. Professor Valderez, o nosso professor Valderez Drago. Aqui nosso professor, isso, Valderez Drago. Que participou do nosso vídeo de apresentação, já tem nosso vídeo com o professor Valderez. Então, bem legal, mas talvez ele provavelmente nem vai lembrar disso. Mas eu me lembro que eu cheguei, eu era calouro, ele já era veterano, tinha
não sei quanto tempo ele já estava ali, 2 anos, não sei, 3. Mas ele me Oswaldo, a abordou, gente pode dizer mais ou menos que ano era esse? Cara, eu acho que foi no 70, 71, né? Por Isso no aí. Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tá. Eu porque ele viu que eu era calouro ali da Química, né? E ele fazia algumas disciplinas da Química, e, na verdade, ele também iniciou na Química. E aí ele acabou mudando para... Eu acho que ele fez os dois, não tenho certeza. Mas ele me aconselhou, olha, faz umas disciplinas ali da física, vai ser legal para ti e tal. E eu segui o conselho dele. Só que eu segui, estava radical, mudei para física no segundo semestre. E aí eu me formei em física. Né? Me formei em física na Federal do Rio Grande do Sul. Na época era muito puxado o curso, era realmente bastante puxado. A gente passava o tempo todo na universidade. Além das aulas, a gente passava o tempo todo nas bibliotecas, estudando, enfim, aquela coisa que quase todo estudante de física alguma vez passa. Quando eu terminei o curso, eu estava tinha duas opções: permanecia em Porto Alegre e fazia pós-graduação lá, ou mudava de áreas, né? E na verdade, foi uma bobagem que fez eu mudar de áreas. Foi uma namorada que acabou o nosso namoro, e eu digo, cara, eu vou sair daqui para esquecer isso. E fui para o Rio de Janeiro para trabalhar com o professor Mário Novello, né? E cosmologia, gravitação. Né? Na época, o CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, estava numa situação... Bom, nós estávamos no meio de uma ditadura militar, né? Então era impossível a gente não sentir clima, sofrer algumas das consequências. O CBPF, por exemplo, que hoje tem uma das bibliotecas mais completas do país, o INPA, essas instituições aí de grande porte hoje, na época a infraestrutura delas era terrível, né? Não tinha nada, não tinha recursos, Eu me lembro do professor Mário Novello dizer, não, vocês têm que viver nas ruas, né? Esquecer esses problemas, se concentrar aqui Mas era difícil, porque era uma época de ditadura militar. No Rio de Janeiro, eu senti de forma bastante intensa isso, foi abordado, na época eu não tinha nenhuma participação, foi abordado na rua por policiais, né? Me lembro também, ainda em Porto Alegre, que quando o Diretório Central dos Estudantes tinha um barco do lado, invadido pela polícia, e o próprio diretor do Instituto de Física, se não me engano, na época era o Tarcísio de Lemburgo, ele convocou os estudantes de física para falar, para conversar sobre a situação toda. Tinham vários físicos saindo do país, né, perseguidos, etc. E tal. Então, isso tudo, obviamente, afetou todo mundo que viveu aquela época, né, o pessoal mais antigo. Né. Eu estava no CBPF, acabei, por uma série de circunstâncias também, indo parar, então, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né. Quando eu fui trabalhar lá com o professor Ildeu, e um grupo muito interessante, eram pessoas assim extremamente capazes, brilhantes, assim, alguns deles, que até hoje eu guardo as e a influência que eles tiveram. E tinha uma preocupação social muito grande. O Ildeu é um dos maiores divulgadores de ciência que eu considero aí no país, fez muita coisa pela divulgação de ciência até hoje, né? E os trabalhos que a gente fazia eram muito legais, porque a gente se divertia, né? Tinha um clima assim saudável, não era aquela coisa que depois entrou muito na física no Brasil, né? Que é o modelo americano de publicar de qualquer jeito. A gente publicava, mas se divertia, né? A gente curtia muito. Me lembro que várias vezes a gente ia almoçar um grupo de pessoas, até de outras áreas, outras partículas, etc. e tal, e se discutia sobre tudo, né? Inclusive física. E várias boas ideias, inclusive algumas delas deram artigos, a gente discutia assim, tive uma ideia, estava pensando sobre isso, etc. e tal. Então era um clima, apesar da situação externa aos muros da universidade, né? Situação militar, era um clima assim muito, nesse grupo particularmente, era um clima muito interessante de discussão mesmo, de física, ninguém tinha medo de dizer bobagem, então, e eram pessoas muito competentes, né? O professor Ildeu era um workaholic, né?
às vezes eu ia na casa dele sábado à noite, ele estava lendo artigos e olha, eu tive essa ideia. Eu tenho a impressão que o Judeu até hoje em dia é bastante ativo, né? Muito, muito ativo. Se ele tivesse ficado exclusivamente na área de física dura, ele seria certamente uma pessoa premiada. Só que os interesses dele são diversificados, né? Ele partiu para a divulgação de ciência. Também nesse grupo lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro tinha o Enio Candotti, não sei se você conhece, mas o Enio Candotti foi o criador da revista Ciência Hoje, que até hoje está aí, né? É uma revista de divulgação de ciência, né? Também não é muito divulgada, mas ela foi um empreendimento muito, muito legal que eles fizeram. Depois foram para a Argentina, o Enio foi para a Argentina, fundou lá a Ciência Hoje, né? Enfim, tinha uma série de iniciativas nesse sentido, né? Difícil você, além de trabalhar nessa parte de sistemas dinâmicos, era difícil você ficar imune a toda essa agitação, né? E aí a gente acabou também, ia para as manifestações, corria da polícia, quem viveu isso sabe como é que foi. Obviamente que toda essa situação atrapalhava nossos estudos, né? A nossa formação, isso não havia dúvida. Mas foi um período assim, interessante lá. Eu gostava muito do departamento de lá, né? Tive que sair do Rio por uma série de razões pessoais, né? E hoje eu vejo que a USP também atingiu um patamar já muito bom, está aí as 10 melhores da América Latina, então foi muito interessante vir para cá. Acho que tem um potencial tremendo também. O departamento de física está entrando muita gente nova, como você, por exemplo, que está dando uma contribuição fantástica aí para o departamento. Certamente o departamento vai evoluir bastante. Mas, sim. Tem muitas coisas dessa época. Eu acho que tem bastante informação aí que a gente pode tirar de você, viu, professor Oswaldo? Mas para vamos aproveitar que o professor Oswaldo é o nosso coordenador do curso de mestrado profissional, que tem uma importância muito grande no melhoramento, né, da forma com que o próprio ensino de física é realizado nas escolas. Acho que a gente pode entrar e falar um pouquinho mais sobre isso e depois a gente bate um pouco mais de papo com o professor Oswaldo. Professor Oswaldo, vamos falar um pouquinho sobre o mestrado profissional? Vamos lá. Não, eu vou falando, e isso aqui, na verdade, são os polos, né? Isso aí é para dar uma ideia da extensão do mestrado profissional. O mestrado profissional, na verdade, ele começou, digamos assim, o ideólogo do mestrado profissional foi o professor Marco Antônio Moreira, que é um cara muito conhecido na área de ensino de física. Aliás, ele é da Federal do Rio Grande do Sul também, quando eu fui estudante. Ele foi meu orientador acadêmico, logo que eu entrei na universidade. Ele não lembra mais disso, né, mas foi. E ele é um cara que tem uma quantidade enorme de trabalhos publicados em pesquisa e em ensino. Só que, a partir de um certo ponto, ele sentiu a necessidade de ter uma atuação mais direta para melhorar realmente o ensino de física no país, né? Os grupos de ensino, normalmente, eles mesmos, não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso, mas a minha impressão que me dá é que os grupos de ensino existentes, eles são grupos de pesquisa em ensino, mas não atuam diretamente na melhora do ensino como um todo. Quer dizer, é claro que boa parte dessas pesquisas se espera que venha a resultar na elevação do nível dos alunos, mas não é uma atuação direta. O mestrado profissional, ele é uma atuação direta com os professores do ensino fundamental e médio, né? Então, o que a gente sentiu, um grupo de pessoas, o interessante é que as pessoas aqui na USP, falando do nosso mestrado aqui, do nosso polo, né, é que as pessoas que tomaram a iniciativa de partir para esse mestrado, todas elas trabalham e trabalhavam em física dura, né? O professor Wagner Figueiredo, um pesquisador aí renomado, né, pesquisador do CNPq, etc. e tal, o professor Sidney, vários, o professor Celso. Então, mas eles sentiam essa mesma dificuldade que a gente percebia, que era ver que os alunos vinham com uma formação em física extremamente deficiente, física e matemática. A gente tinha uma dificuldade enorme, o índice de reprovação era muito alto. Então, uma das maneiras que o mestrado tem para atuar é justamente atuando diretamente com os professores do ensino médio fundamental. Qual é a ideia básica? Você tem que
fazer duas coisas com os professores do ensino médio fundamental. Uma delas é fazer uma espécie de reciclagem, fazer eles aprenderem coisas novas de física, porque boa parte desses professores estão há 10, 20, até mais anos fora da vida acadêmica. Então, a ideia era você dar cursos para eles, que eles pudessem melhorar assim, a formação deles. A gente dá curso de mecânica quântica, eletromagnetismo, né? A gente dá noções de física contemporânea, relatividade, caos, enfim, a gente dá apresenta para eles, para a formação deles, vários desses tópicos mais modernos, que eles não tiveram. A maioria desses professores, quase a totalidade deles, são licenciados, né? Então, eles não chegaram a ter esses cursos e estão há muito tempo afastados. Então, dos objetivos do curso é atuar na formação do professor de ensino médio, e o outro é ele aplicar, ele desenvolver um produto, uma espécie de produto que vai melhorar ou facilitar a aprendizagem de algum tópico de física. Então, é obrigatório que o aluno tenha um conteúdo de física quando ele for aplicar esse produto. Ele tem que desenvolver um produto, pode ser um e-book, pode ser um conjunto de experiências, pode ser um conjunto de vídeos ou simulações, enfim, um texto, mas ele tem que ser algo que ele possa aplicar e que ele possa mensurar depois os resultados, né, para ver se aquilo realmente foi efetivo na melhora da aprendizagem dos alunos. Não adianta você fazer alguma coisa que não mudou nada no ensino. Então, você faz normalmente, quando você vai aplicar nas escolas, você testa antes os alunos sobre um determinado tópico, aí você aplica essa metodologia que ele desenvolveu, o aluno junto com o orientador, e aí você, no final, faz uma série de testes, de questionários, para ver o grau de aprendizagem, de aproveitamento desse aluno com esse produto que foi desenvolvido. Então, isso é muito interessante, porque você atua em duas frentes, né? Na frente da formação do professor de ensino fundamental e médio, e no desenvolvimento de produtos que não só ele pode usar, mas fica à disposição de todos os outros professores da rede que se interessem, que tenham interesse em utilizar esses produtos. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui um mapa. Esse mapa aí é mais ou menos o número de polos, aí, as regiões em que eu tenho polos. Né? Nós temos mais ou menos cerca de... Hoje são 58 polos no país todo. Aqui na região sul são 10 polos. Né? Mas tem muitos polos né, os mais antigos, como eu falei antes, começaram em 2013. O nosso começou no segundo semestre de 2014. Né? No início, houve uma certa resistência, né, até mesmo dentro do nosso departamento, e a gente até no primeiro ano eu tenho absoluta certeza, não sei se teve mais algum tempo, a gente dava essas aulas para os alunos, os professores de ensino médio, não contavam para o nosso horário normal, não contavam para o PAD. Né? Então, a gente dava além. E as aulas sempre são nas sextas à noite e nos sábados pela manhã, porque os professores têm uma carga didática muito alta, então é o tempo que eles têm. Então, você imagina a dificuldade, né? O cara, às vezes, dá 40 aulas semanais aí nos colégios, e chega sexta e noite, e sábado de manhã, ele vai... Oswaldo, quais são os pré-requisitos para o professor poder se inscrever no mestrado profissional? Não, ele tem que estar em sala de aula, né? Ele tem que estar trabalhando em sala de aula, não pode estar na administração, e pode ser tanto escolas particulares quanto escolas públicas. Se bem que a ênfase maior é em escolas públicas. Tanto é que, no início, quando começou aqui na UFSC, o nosso polo, a CAPES dava bolsa apenas para aqueles professores que trabalhavam nas escolas públicas. Depois ela restringiu ainda mais a concessão de bolsas, fazendo as seguintes exigências. A pessoa, além de trabalhar na escola pública, estar em sala de aula, ela tinha que ter concluído o estágio probatório e ser efetivo. Então, isso restringiu drasticamente assim, os candidatos a possíveis bolsas. Né? Mesmo assim, a gente conseguiu várias bolsas, pelo menos até 2019 tem,
houve bolsas, e agora eu soube que em 2020, pelo que eu vi da SBF, vão vir algumas bolsas, né? Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, o grupo de alunos que entrou esse ano, nenhum preenchia os requisitos para se candidatar à bolsa, porque boa parte deles não é efetivo, né? Eles trabalham, né, sem ser efetivo. Oswaldo, e os editais de entrada para o mestrado profissional, eles ocorrem todo ano, todo semestre, ou isso varia? Eles têm ocorrido normalmente uma vez por ano. Teve um semestre aí que teve no meio do ano, né? Mas normalmente eles são nacionais, os editais, é claro, porque os diversos polos, a prova é a mesma, todos fazem a mesma prova, e eles ocorrem uma vez por ano, normalmente lá por novembro, dezembro, né? Eles são feitos, você tem um certo número de vagas. No primeiro grupo que nós tivemos aqui, em 2014-2, a gente teve 20 vagas, foram preenchidas todas. Nessa ocasião, quase todos ganharam bolsas, eu acho que 18 ganharam bolsas. Depois, o número de vagas diminuiu e tem havido uma tendência a diminuir o número de candidatos, que é preocupante, né? Agora, o interessante é que, que eles têm uma dificuldade gigantesca para fazer. Você imagina, teve um aluno que me disse que ele estava dando 50 aulas semanais, eu não consigo nem imaginar isso aí, né? Se eu der, sim, digamos, 6 aulas, 2, 3 vezes por semana, eu vou perder a voz, né? Imagina, e eles têm que realizar um deslocamento para os polos para poder fazer as aulas, né? Nesse caso, na sexta à tarde e no sábado, passar um dia, né? De sexta para sábado, no caso. Tinha gente que vinha de muito longe, inclusive, gente que tinha que vir às vezes de avião e não tinha bolsa, né? Então, o esforço que eles faziam era admirável, realmente, né? Eles têm essa dificuldade toda. Então, normalmente, os 2 anos que eles teriam para concluir o curso, em geral, a maioria não consegue, então eles têm direito a uma prorrogação de 1 ano. E alguns, mesmo com essa prorrogação, eles não conseguem, são desligados, e aí eles fazem uma reentrada. Só que aí eles têm que passar de novo pelo processo seletivo. E vários deles têm feito isso e têm conseguido terminar. De 2014, 2 para cá, a gente teve, se não, tenho quase certeza que o número é esse, são 26 teses aprovadas. E tem mais 3 agora, uma vai ser agora em setembro, já está mais ou menos definido, vai ser virtual, a banca. Temos mais uma também que já está pronta, que o aluno prefere esperar, porque ele tem tempo ainda, ele está dentro do prazo dele, ele prefere esperar para que a pandemia esteja mais amainada aí, né? E tem uma terceira que a gente está torcendo para que ele consiga completar a tese, então isso aí daria quase 30 teses, né? Desde 2014, dadas as dificuldades que eles têm, isso me parece um número expressivo. Um outro detalhe interessante é que a nota desse curso, ela, num máximo de 5, a nota é 4. Nota da avaliação CAPES, né? Nota 4. Então, uma avaliação ótima. Dada todas essas dificuldades, né? E tem algumas teses muito interessantes. Nós tivemos aqui, por exemplo, um aluno do nosso polo aqui, que ele terminou a tese e partiu direto para o doutorado aqui no nosso departamento de física. Então, porque o mestrado, na verdade, o profissional, do ponto de vista legal, ele tem o mesmo peso do mestrado acadêmico, né? Se ele quiser se candidatar a algum doutorado, ele pode. Nesse sentido, ele tem o mesmo peso. Então, teve um aluno também aqui, numa das teses aqui que a gente teve, que ele construiu um telescópio. Outro dia, até assistindo o vídeo que você fez com a professora Natália, ela falou ali que eles constroem, né? Ela tinha ali uma parte de divulgação científica em que eles ensinavam a construir telescópios, né? Bom, esse aluno fez me pareceu assim, pela foto que eu vi da Natália ali, me pareceu até mais robusto, mais encorpado, né?
teve um aluno premiado, não foi do nosso, que construiu um espectrômetro, né? Que parece que o preço é da ordem de, não sei se é 40 mil, algo assim. Ele fez com, sei lá, 4 mil, né? Acho que eu tenho aqui o prêmio que ele ganhou, né? Isso aqui são os polos todos, eu estou passando aqui, tem uma série de polos, né? Vamos ver aqui. Tem muitos polos aqui, né? E esse aqui é o aluno que foi contemplado com o prêmio Shell de Educação Científica, né? Esse aqui, ele é da Universidade de Juiz de Fora, se não me engano, né? Ele ficou em primeiro lugar na categoria, ganhou o prêmio 7 mil, uma viagem a Londres, né? E ele construiu com 100 reais, não, eu tinha falado errado, o valor de mercado é 4 mil, ele construiu com 100 reais o espectrômetro, né? Nós tivemos um aluno aqui também que ele ganhou uma viagem ao CERN, na Suíça, né? Ele e um grupo de outros alunos do mestrado, né? Então, assim, claro, a gente enfrenta uma série de dificuldades. Para você ter uma ideia, até hoje nós não temos um técnico administrativo para nos auxiliar, então o coordenador tem que fazer tudo, né? E a gente não tem o treinamento para fazer isso, né? Eu tenho que fazer processos, por exemplo, para pedir diploma, se alguém tem que se afastar por saúde, eu tenho que fazer um processo. Se eu quero uma defesa fora do prazo, eu tenho que montar um processo. Enfim, é complicado. Então, a gente não tem uma sala própria para o mestrado, né? A gente não tem assento, por exemplo, no CFM, que deveria ter, né? Tanto nós como o Prof. Mate, que é da matemática, no sentido de que nós temos o mesmo peso do mestrado acadêmico, né? Só que os objetivos são diferentes, né? Mas a gente está indo e eu acho, quer dizer, tem sido uma experiência assim bastante positiva. Eu acredito bastante nisso daí. Eu acho que o ensino de física, normalmente ele é ensinado como uma série de decorar fórmulas, né? Tudo voltado para passar no vestibular. No dia seguinte do vestibular, ninguém lembra nada. Então, os alunos, em sua ampla maioria, chegam... A gente tem que começar do zero, praticamente. E isso é uma tentativa muito válida de melhorar esse ensino. É um esforço grande, mas que eu considero bastante positivo. Agora, veja, o que seria interessante a gente fazer? A gente ter uma penetração maior nas escolas. Até nas manifestações que houve no ano passado aqui dos alunos, que houve a greve deles, uma das coisas que a gente sentiu, todos nós sentimos, foi o quanto a universidade está ainda dentro dos seus muros, né? O quanto ela não saiu para fora dos muros, né? Tem algumas iniciativas isoladas, por exemplo, a Natália, o Canaã, do grupo de astrofísica, pelo que eu vi no vídeo da professora Natália, tem feito algumas incursões nessa área aí para divulgar mais. Nós temos o LADIF, né? Mas ainda é muito pouco. O ideal é que a gente pudesse ter palestras nas escolas, a gente travasse um contato maior com essa realidade, né? E pudesse interagir com a Secretaria de Educação, porque, veja, não há nenhum estímulo por parte dos governos municipais e estaduais para que os alunos, os professores, né, melhorem a sua formação, façam um mestrado. Não existe isso. Eu tenho a impressão que eles nem sabem que tem um mestrado. Não sei se... Quer dizer, o secretário de Educação, até a gente tentou um contato com ele esse ano, mas o ideal seria que, daqui para frente, a gente tivesse um contato maior com a rede estadual. Inclusive que os orientadores pudessem, nem que fosse uma vez ou outra, ir na escola quando o orientando dele está aplicando o produto lá que ele desenvolveu, né? Ter um contato com essa realidade, né? Então, a gente não tem noção das dificuldades que eles passam, né? E é isso aí, no fundo, é o ensino de física, né? Veja, a gente está numa época em que a ciência é desacreditada, né? Em grande parte é um fracasso nosso, enquanto educadores,
de mostrar o valor da ciência, né? Então, hoje você vê gente defendendo terra plana e outras coisas do gênero, né? Então, essa divulgação, essa ida das escolas, é claro que não estou dizendo que a gente vá todo dia lá, não é isso, mas que a gente vá uma vez ou duas num semestre, mesmo os professores, os pesquisadores que estão na física dura, é interessante eles irem lá, falarem numa linguagem acessível a esses alunos, motivarem, porque a física é muito interessante, né? Se você ensina da maneira apropriada, ela é fascinante, na verdade. E a gente está perdendo isso, né? A gente está perdendo de mostrar esse fascínio da física para uma parcela enorme das gerações aí que estão por aí. Mas desculpe se eu me alonguei um pouquinho aqui. Oswaldo, vou pedir para você explicar um pouquinho o que é física dura, para quem não entende. Você falou bastante de física dura, que, assim, em linguagem simples, para a gente poder, o pessoal compreender em casa. É o pessoal que está nas áreas de pesquisa de ponta aí, né? Por exemplo, pessoas que estão pesquisando em astrofísica, sistemas caóticos, né? São essas áreas aí. Tem também aplicações, né, de descobertas, de conceitos que foram descobertos, né? Você desvendar o mundo das partículas, né? Enfim, tudo tem uma enorme... Até mesmo a física clássica, que quando eu estudei, a gente achava que era uma coisa feita, já pronta, né? E se você pensar hoje, quando eu trabalhei no grupo de sistemas dinâmicos, uma das coisas que a gente trabalhava muito era a questão da integrabilidade dos sistemas. Porque, às vezes, os alunos têm uma visão falsa, né, de que, na verdade, a física resolve exatamente todos os problemas, né, de maneira exata, as equações são resolvidas de maneira exata. E isso está muito longe da verdade. Na verdade, são pouquíssimas os sistemas que têm solução exata, né? A maior parte dos sistemas são não lineares e não tem boa parte deles não são integráveis, e dentro desses não integráveis tem alguns que apresentam comportamento caótico. É um comportamento selvagem, né, imprevisível, né? Então, isso é uma área de ponta de pesquisa, você discutir integrabilidade, por exemplo, mesmo dentro da física clássica. É claro que inclusive, o estudo, o desenvolvimento dessa área de quase integrabilidade, ela cresceu muito nos últimos anos, né? Sim, inclusive o nosso colega, o Pavel, né? Me parece que ele trabalha nessa questão de quase integrabilidade. Dá para você ter uma ideia. A gente, lá no grupo de sistemas dinâmicos, a gente, é fato conhecido que tem uma ligação muito estreita entre simetria e integrabilidade, né? Você tem simetria, você tem quantidade conservada. Quanto mais quantidade conservada, mais integrável o sistema é. Se você tem um certo número de quantidade conservada, o sistema é integrável. Então, a gente trabalhava muito atrás disso daí, né? Descobria como você poderia desenvolver algumas maneiras de garantir a integrabilidade usando simetria. Simetria é um conceito básico na física moderna, né? E, na verdade, se você pensa, por exemplo, na física dura, os grupos de Lie que a gente encontra na mecânica analítica, na mecânica quântica, eles surgiram como? Eles surgiram com o Sophus Lie, né, que estava tentando resolver equações diferenciais. E ele estava tentando resolver equações diferenciais perseguindo uma ideia parecida que o Évariste Galois tinha feito, né, acho que muito tempo atrás, tentando resolver equações algébricas de qualquer grau. E aí ele usou, tanto quanto posso afirmar, usou grupos, algo do gênero, e foi bem sucedido. E o Lie perseguiu essa ideia, tentando fazer o mesmo para equações diferenciais. Daí surgiram os grupos de Lie, né? Os grupos que hoje estão na física toda. Aí, né? E, na verdade, é uma das maneiras de você achar quantidades conservadas, achando simetrias, e, por consequência, determinar se o sistema é integrável ou não. Eu me lembro particularmente de um sistema que provavelmente o pessoal da astrofísica
deve conhecer, é um sistema clássico. Isso aí, por exemplo, tudo que eu estou falando seria algo como física dura, né? Os franceses lá, eles fizeram um modelo de galáxia bidimensional, né? Boa parte das galáxias tem aquela forma espiral, né? Então eles fizeram esses modelos. E na verdade, esse modelo que eles fizeram, que era um potencial bidimensional clássico, né? Ele era não integrável para a maioria dos parâmetros que compunham aquela equação, né? Parece que tinha alguns valores, eu não me lembro exatamente quantos, que para aqueles valores daqueles parâmetros que faziam parte dessa equação que descrevia a galáxia, o sistema ficava integrável, ficava bem comportado, né? Ficava previsível. E eu me lembro que particularmente, esse foi um trabalho que eu gostei muito do professor e do meu. Ele conseguiu, usando o teorema de Noether, né, da Emmy Noether, uma mulher fantástica, uma cientista de mão cheia, né? Ele conseguiu determinar todos os parâmetros, os valores dos parâmetros conhecidos até então que tornavam integrável esse potencial, usando o teorema de Noether, né? Então eram coisas assim muito interessantes que a gente fazia. Hoje estou um pouco desatualizado, não sei, essa coisa deve ter evoluído muito, né? Mas isso aí, em linhas gerais, tem várias áreas de física dura, né? Por exemplo, cosmologia, gravitação, né? Até hoje você tem física atômica, ótica quântica. Física atômica, enfim, são inúmeros. Um dos maiores físicos brasileiros que agora está aposentado, que é o professor Moisés Nussensweig, né? Ele trabalhou em ótica quântica, um físico premiado internacionalmente. Então, enfim, são inúmeras áreas, né? Tem o Luiz Davidovich, né? Que trabalha em emaranhamento quântico, né? Você tem ali no nosso departamento o pessoal trabalhando em computação quântica, né? São áreas duras, né? São áreas difíceis que você tem que ter um conhecimento bastante especializado. Então, normalmente o pessoal que trabalha nessas áreas está muito concentrado nessas áreas, mas seria interessante que também eles pudessem divulgar mais fora dos muros da universidade o que é feito, né? Porque o público em geral vê a universidade ou como só um escolão, né, que a gente só dá aula. Na verdade, a gente faz uma opção de coisas, né? A gente trabalha em administração, a gente trabalha em física dura, pesquisa, dá aula, né? Agora vamos enfrentar um outro desafio, que é fazer aulas não presenciais, né, aulas virtuais, né? Enfim, você já está bem avançado nessa parte ainda, mas a maioria de nós aí está correndo atrás, né? Está apanhando, mas vai chegar, vai melhorar, né? Então, e tem também, assim, extensão, né? Vários projetos de extensão, boa parte dos professores. Às vezes são fases da vida que você trabalha mais numa coisa ou outra, né? Só acho que acontece com boa parte dos físicos, né? Fazendo um resumo, quer dizer, foi importante que no nosso polo, na verdade, Santa Catarina tem 3 polos, né? Tem o polo de Araranguá, o polo de Blumenau e o nosso polo aqui de Florianópolis. Tem, como eu te disse, no Paraná tem vários, eu acho que são uns 5 polos, e no Rio Grande do Sul acho que são 3. Eu posso ter, mas é por aí, são 10 polos na região sul. Mas a gente, quer dizer, eu acredito nesse trabalho aí, acho que a gente precisa fazer uma divulgação, uma penetração maior nas escolas. Mas eu não sei se você pegou a parte também, o que eu te disse é que o nosso departamento tem cerca de 60, 70 professores, não sei o número exato hoje. Mas por volta de 69, 70 professores, né? Então, isso. Você vê, 20 participaram de alguma forma e até hoje estão inscritos, né? Alguns deles uma parte deles deu aula, orientou alunos, né? Então, isso é importante, né? Eles tomaram contato com a outra realidade também. Tem pessoas do grupo de ensino também que estão nos ajudando muito, né? Que participaram desde o início, que foram muito importantes também. Oswaldo, deixa eu te perguntar, então, contando com a tua experiência já, né, em aprender e ensinar física em várias décadas, eu diria, passando por várias fases, vários cenários diferentes, o que você diria
que é a diferença principal entre aprender física há 30 anos atrás na universidade e aprender física hoje na universidade? Cara, olha, a minha formação inicial foi na URGS, né, no Instituto de Física lá, e era uma dureza realmente, né? Tanto é que as festas da física eram famosas, todo mundo ficava bêbado. Um número razoável ficava, não é todo mundo, é um exagero, né? Havia uma tensão grande, né? Porque as provas eram muito difíceis, era bem puxado, né? Eu lembro até que tinha uma professora, né, professora Vitória, que ela dizia, não, física tem que estudar o dia inteiro, não tem essa, não tem fim de semana, não tem nada, né? Então, e realmente a gente tinha muito menos recurso. Por exemplo, você olha hoje aí, os alunos hoje encontram na internet as soluções dos problemas que são propostos nos livros, né? Naquela época não tinha nada, não tinha nem livro em português, né? Nossos livros todos eram em inglês, eram muito caros, então a gente tinha que usar as bibliotecas. E era basicamente assistir às aulas e ir para a biblioteca estudar, ralar, fazer os problemas, né? Eu me lembro até lá, também quando eu fui para o CBPF, eu fiz os cursos de pós-graduação lá, de mestrado, e eu me lembro que no curso de mecânica quântica, principalmente de teoria eletromagnética, que na época era o Jackson, né? Ainda é hoje, eu acho que ainda é hoje. Só que hoje tem as torres todas do Jackson, né? E na época não tinha nada disso, né? Então, eu me lembro que a gente se reunia, às vezes, sábado à tarde, para tentar resolver os problemas do Jackson. Todo mundo apavorado com aqueles problemas. A gente já costumava dizer que é um tese de mestrado, aqueles problemas. E aí chegava, daqui a pouco, um colega meu que participou do grupo de sistemas dinâmicos, que era muito inteligente, mas era uma pessoa de uma simplicidade, sem nenhuma ambição, assim, muito humilde, que é o professor Adel. E ele chegava lá e dizia, eu pensei nisso aqui, em 2 linhas ele resolvia. Né? Então a gente ficava assim, pô, como que eu não pensei nisso antes? Né? Então, na verdade, com o tempo você fica aprendendo o seguinte, o bom físico, o cara que é bom na área que ele atua, é aquele que enxerga os atalhos, né? Enquanto a gente às vezes complica e coisa e tal, ele está tão treinado que ele enxerga os atalhos para chegar na solução, né? Eu me lembro também de um professor lá, eu estava com uma integral cabeludíssima, né? Para resolver uma conta que a gente estava fazendo. E na época não tinha nenhum desses MEP ou matemática mesmo. Então eu encontrei um professor do departamento de Física e Matemática da FRJ, o professor Vaidia, professor indiano, né? E eu perguntei para ele, mostrei para ele a integral assim, ele falou, olhou assim, era uma integral enorme. Ele falou, faz essa transformação aqui. Eu fiz a transformação e a coisa ficou ridiculamente simples, né? Eu fiquei pensando, mas como é que esse cara, ele olhou e bateu o olho e já deu essa dica aí? É um treinamento, né? A habilidade que a pessoa desenvolve, ele enxerga o atalho, né? Então, eu acho que a pessoa boa, uma das qualidades dela, não vou dizer que é alguma, é você enxergar esses atalhos. Você já tem a tua mente já está tão treinada na ciência, em resolver problemas, que ele rapidamente ele visualiza. Mas eu acho que hoje está mais fácil, nesse sentido, você tem muito mais, você tem simulações, você tem videoaulas que você pode assistir quando quiser. O MIT, por exemplo, os cursos todos, eles gravam todos os cursos, né? E gravam com professores de altíssimo nível, né? Estão à disposição para quem quiser assistir, quantas vezes quiser, enfim. Então, me parece, olhando assim, que a vida dos alunos de física hoje poderia, não sei se é, porque eu não estou estudando hoje com eles, mas me parece que tenderia a ser mais fácil, porque na época você tinha muito menos recursos. Né? Lembrando que no nosso departamento também tem vários professores disponibilizando aulas em vídeo aí, como o professor Pavel, que está aí com várias aulas de teoria eletromagnética na internet. Isso é ótimo. Isso aí é poder ótimo. pensar. O professor Felipe Arrete também disponibiliza bastante aula. Do Felipe eu vi. E hoje em dia, Oswaldo, a gente, é claro, a gente tem uma diferença, né, do tempo, de como a gente estudava hoje, como estudava antigamente, como estudava hoje.
Só que agora, Sim. nesse momento específico que a gente está passando por uma pandemia, não é nem possível estar numa sala de aula com o giz na mão, escrevendo numa lousa, Sim. abrindo um livro, indo na biblioteca, que é o que um aluno de física normalmente faria, né? E em cima disso, como que você está se preparando aí nesse retorno às aulas de maneira remota para os alunos? Então, eu tenho que confessar que eu não tinha e não tenho ainda experiência, né, nessa parte aí, né? A não ser a experiência que a gente teve naquele Gostando de Física lá, mas quem fazia a narração nos vídeos e usava a mesa digitalizadora era a professora Maria Caselani. A gente só planejava tudo, né? Mas agora eu fiz, por exemplo, a partir de março, ali, abril, eu fiz com o iPad, com o tablet, né? Eu consegui gravar algumas, não é bem aulas, são resolução de problemas de Física 1, estou dando esse curso de Física 1, e aí eu disponibilizei para os alunos, né, para eles não ficarem parados durante a pandemia, né? Então, isso foi importante, eu consegui fazer alguma coisa, ainda que precária, sem edição, né, nem nada. E agora, mais recentemente, eu assisti uns 3 cursos com o professor Minati. Eu assisti o Moodle básico, assisti o Moodle avançado e assisti a produção de videoaulas com o professor Minati. Então, a ideia do Minati, nesse curso de videoaulas, é você fazer videoaulas sem gastar nada, né? Então, é uma coisa que é interessante para nós. A professora Natália também fez o curso. E, realmente, o próprio Moodle tem uma série de possibilidades ali que a gente não explora, que são bem interessantes. E esses cursos estão ajudando. Eu estou me preparando diariamente, aí eu estou começando a fazer videoaulas aí, que eu vou tentar gravar essas videoaulas. Quando começar aí, parece que é dia 31 de agosto, já tem alguma coisa um pouco mais elaborada. Mas ainda a gente tem uma dificuldade aí, não é? A gente vai... o ponto positivo disso aí, toda coisa, às vezes você tem que olhar pelo lado positivo. Qual é o ponto positivo? A gente vai enriquecer as ferramentas para ensinar. Então, todos nós aí, aqueles que realmente se preocupam em fazer um ensino de boa qualidade, você mesmo quando passar essa pandemia, a gente espera que seja o mais breve possível, você vai poder incorporar essas ferramentas no seu arsenal para poder ensinar os alunos, motivar eles. Isso vai ser interessante, eu acho que isso aí está sendo bem positivo. Professor Oswaldo, gostaria de agradecer novamente a sua participação. Muito obrigado pelos esclarecimentos com relação ao mestrado profissional, ter contado um pouco da tua história aí, no teu caminho do pequeno Oswaldo, lá no Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, agora aqui em Santa Catarina. E muito obrigado. O que eu posso dizer é lave as mãos, se proteja desse Covid-19 aí. Com e certeza. Espero que a gente passe por isso o mais rápido possível. Eu também espero, queria te agradecer aí o trabalho que você faz aí, você que é um dos jovens professores aí que está entrando. É um trabalho excelente, vocês estão realmente carregando aí, assumindo as responsabilidades, então parabéns. E estamos aí, vamos enfrentar isso aí, esperar passar esse momento turbulento aí. Obrigado, Oswaldo. Até mais. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau. Alguém tem que avisar ele que ele aposentou, tem que dar uma relaxada. Cara, ele recentemente ele botou marca-passo recentemente. Tá vendo? Esse que é o problema. O cara aposenta naquele estresse e ele continua no estresse porque ele não sabe como não ficar estressado. É verdade. Não, pode ver que aqui, ó, não sei se dá para ver aí. Dá pra ver. Tem um violãozão aqui, tem ali, ó, ali na sala, ali tem uma bicicleta que eu faço exercício ali todo dia, tem um monte de livro aqui. Oswaldo, toca uma música aí pra nós. Pô, você tá de querer. Isso aí, vai rapidinho, qualquer coisinha, rápida. Nada, outra hora, gente. Então é isso aí, Oswaldo, acho que ficou bom. Isso aí ficou muito ruim. Ficou bom. Tá joia. Depois eu faço uns cortes aqui, dou uma editada. Acredita isso aí. Não, e aqui eu teria preparado alguma coisa, alguns posters aí. Eu achei que a gente ia falar 5 minutos só sobre o mestrado, né? Então
Não, então, mas da minha parte, eu falei 1 minuto só. Você falou os outros 55, 1 hora. Já vi que eu falo muito aí. Não sei. É um resultado experimental aqui, entendeu? Não, faz a edição aí, vê lá como é que você faz.